Em 5 segundos será formada a rede Ubuntu de rádios. Está entrando no ar pela rede Ubuntu de rádios, o jornal Ubuntu Notícias, uma produção da Rádio Ubuntu, em parceria com agências de notícias do Brasil e do mundo, com transmissão pelas emissoras que compõem a rede Ubuntu de rádio. Ubuntu Notícias, informação com credibilidade. O governo federal propôs nesta quarta-feira um acordo para evitar preços abusivos em Belém, no Pará, durante a realização da COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, programada para novembro deste ano. A ideia é firmar um TAC, termo de ajustamento de conduta, com o setor hoteleiro da capital paraense. O objetivo é garantir equilíbrio no preço das hospedagens e a participação de todas as delegações de países, inclusive as mais pobres. O termo deve ser assinado nos próximos dias com a participação de representantes do setor hoteleiro, plataformas de hospedagem, Ministério do Turismo, Casa Civil e Ministério da Justiça. É esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias da COP30, com participação de chefes de Estado, jornalistas e representantes da sociedade civil. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Este ano, o Dia do Exército Brasileiro coincidiu com a celebração dos 80 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira na Europa, quando 25 mil soldados lutaram durante a Segunda Guerra Mundial. O Exército completa em 2025 377 anos de existência e comemora com conquistas como a incorporação de mulheres à Força Terrestre, além de investimentos em defesa e projetos humanitários. O presidente Lula participou da cerimônia, ele recebeu as honras militares. Durante a solenidade, também foram entregues condecorações a autoridades e instituições civis e militares, em agradecimento aos serviços prestados. E um desfile apresentou as tropas que atuam em todo o país. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil. Era uma vez 2 rapazes, um nascido em 41, outro em 42. Um nasceu em São Luís do Maranhão, outro nasceu no interior de São Paulo. Os dois tinham um sonho de maior igualdade, de maior justiça social. O nome de um era Grenaldo e ele foi marinheiro. E, junto com mais 1.500 companheiros, lutou contra o golpe militar de 1964. Também havia o jovem Denis Casimiro. Era um pedreiro, era um trabalhador rural, virou operário, veio para São Paulo e começou também a lutar contra aquele governo ditatorial. Eugênia Gonzaga, presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, anunciou nesta quarta-feira a identificação desses 2 desaparecidos políticos, vítimas da ditadura militar, enterrados na vala clandestina de Perus, em São Paulo. Os achados são fruto de avanços tecnológicos e análise genética, encabeçados por uma equipe multidisciplinar, como destacou o pesquisador Samuel Ferreira, membro do Comitê Científico do Projeto Perus, desenvolvido em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a Prefeitura de São Paulo e a Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo. Trabalhamos com profissionais da arqueologia forense, da antropologia forense, da medicina legal, da odontologia e da genética forense. Então, esse enfoque multidisciplinar foi fundamental para que nós pudéssemos chegar a essas identificações, tendo em vista o contexto da formação da vala de Perus e o estado em que os remanescentes ósseos foram encontrados, tanto na época da exumação, quanto ao longo de tantos anos de descaso. Os remanescentes ósseos de mais de 1.000 corpos sem identificação foram descobertos em 1990 no cemitério Dom Bosco, na zona noroeste de São Paulo.
No local foram enterrados, entre outros corpos, os de opositores ao regime iniciado em 1964. Depois de um tempo parado, os trabalhos foram retomados em 2014. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, defendeu que esse esforço pela identificação das vítimas da ditadura é uma defesa à democracia e reafirmou o compromisso do governo com a busca pela verdade. Desde 2014, quando o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense foi criado, ele tem se dedicado à identificação dos remanescentes ósseos da vala clandestina de Perus. Em 10 anos, as pessoas que estão à frente dessa luta não têm medido esforço e têm buscado os conhecimentos e as técnicas mais atualizadas que conseguimos acessar no Brasil e fora do Brasil para repor a verdade e fazer justiça. Em março, a ministra Macaé Evaristo proferiu, em nome do governo brasileiro, um pedido público de desculpas aos familiares dos mortos e desaparecidos da ditadura militar pela negligência do Estado na identificação das ossadas encontradas na vala de Perus. Reportagem Natália Kozlik. No ensino médio, o percentual de matrículas na educação integral cresceu de 20,4% para 24,2%. Para incentivar que jovens de escolas públicas concluam o ensino médio, o governo federal criou o Pé de Meia, um programa de incentivo financeiro educacional voltado a estudantes de baixa renda. Funciona como uma poupança e tem o objetivo de democratizar o acesso nessa etapa de ensino e reduzir a desigualdade social entre os jovens. Thalita Nascimento é aluna do 3º ano do ensino médio em Brasília e recebe o benefício. E, por isso, já pode sonhar com uma vaga na universidade. A gente tendo esse benefício, a gente facilita um pouco mais. Aí, eu já consigo ampliar essa questão, do Enem, do PAS, vestibular. Então, isso ajuda bastante. A Escola de Ensino Integral, que Thalita estuda em Brasília, tem cerca de 400 estudantes de 14 a 18 anos. Lá, o ingresso de estudantes de baixa renda em universidades federais tem crescido a cada ano, como afirma a vice-diretora da escola, Jéssica Fiamma. Em 2024, nas turmas de 3º ano, nós tínhamos um total de 127 estudantes. Nós tivemos 28 aprovações em universidades federais no Brasil e aprovações em cursos muito concorridos. Então, a gente está falando de aprovação em medicina, direito, psicologia. Para quem não pensa em entrar em uma universidade, o ensino médio integral dá outras opções para o estudante. É o que garante o diretor da escola de Thalita, Victor Rios. Dentro de preparação para o mercado de trabalho, a gente tem desenvolvimento de jogos e esportes digitais, marketing, robótica, programação, gastronomia, marcenaria. O governo federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, está implementando 102 novos campos de institutos federais de educação, ciência e tecnologia em todo o Brasil, com investimento de 2,5 bilhões de reais. Quando estiverem em pleno funcionamento, serão 140 mil novas vagas, prioritariamente de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Reportagem Cleide Lopes. A bancária Deise Moura vive em Fortaleza, Ceará, e leva um estilo de vida saudável, com dieta rica em peixe, principalmente tilápia. É um peixe muito leve, muito saudável, muito saboroso, que tem abundância aqui na nossa região e sempre prefiro a tilápia em várias refeições. E em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Renan Galdino também tem a tilápia no cardápio. Além do sabor, o preço também influencia na escolha. O preço da tilápia tem um preço bem interessante, a tilápia eu gosto bastante. A tilápia vem ocupando espaço na mesa do brasileiro durante todo o ano, mas principalmente durante a Semana Santa, quando o consumo de pescados aumenta. Como Renan Galdino, muitas famílias já substituem o tradicional bacalhau pela tilápia. Segundo dados do Ministério da Pesca e Aquicultura, a tilápia representa mais da metade da produção do pescado nacional, com cerca de 400 mil toneladas, de um total de 790 mil. A produção brasileira de peixes e outros organismos aquáticos, como moluscos e crustáceos, vem crescendo e se diversificando nos últimos anos. É o que afirma Paulo Faria, diretor de Desenvolvimento e Inovação
inovação da Secretaria Nacional da Aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura. O Brasil produz principalmente tilápia, hoje é o 4º maior produtor de tilápia do mundo, e o segundo peixe mais produzido aqui no país é o tambaqui. É um peixe amazônico de águas quentes, né, que é o segundo peixe, é uma espécie nativa produzida aqui no nosso país, que também está sendo produzida e também começando a ser exportada. Semana Santa é como se fosse Natal. É assim que o piscicultor Guilherme Gonçalves Pereira, do Distrito Federal, descreve o período que antecede a Páscoa, quando as vendas de tilápia aumentam entre 40% e 50%. Segundo ele, esses números confirmam o gosto do consumidor pelo tipo de peixe. Por ser uma proteína de alta qualidade, a gente já tem vários tipos de cortes livres de espinhos, né, uma proteína de sabor suave. Então a gente costuma falar que a tilápia é muito democrática, ela atende todos os públicos. Dados da Associação Brasileira da Piscicultura apontam que o consumo do pescado cresceu mais de 53% na última década. Para ajudar a aquecer o setor pesqueiro e aquicultor, o Ministério da Pesca e Aquicultura desenvolve ações como capacitação, assistência técnica, fomento ao crédito e registro geral da atividade pesqueira. Reportagem Lorena Pacheco. O Ministério da Educação está em busca de experiências inspiradoras na modalidade de ensino em tempo integral. A proposta é mapear e reconhecer ações de gestão e projetos pedagógicos que possam servir de modelo ao país. É o que explica o diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica, Alexandro do Nascimento Santos. Nós temos feito um esforço para lembrar a sociedade brasileira, lembrar os gestores públicos, lembrar as equipes das escolas, de que a educação integral é uma concepção, não é só um ajuste do tempo na escola. E esta concepção precisa ser uma concepção de educação integral. As iniciativas selecionadas vão integrar o mapa de experiências, uma espécie de repositório para ser compartilhado com todo o país. Também está prevista a realização de uma mostra nacional de práticas inspiradoras, a publicação de um e-book apresentando as experiências, a produção de um curta-metragem e o intercâmbio presencial entre escolas com despesas de diárias e passagens pagas pelo Ministério da Educação. A secretária de Educação Básica, Kátia Schweikart, destacou a potência da escola em tempo integral. A gente pode mais, a gente pode enxergar melhor como é que as nossas escolas, os currículos, práticas pedagógicas, a formação de professores, o material que a gente produz, dialoga de verdade com fora dos muros da escola. As inscrições começam nesta quinta-feira e poderão ser feitas até o dia 16 de maio pelas secretarias de educação municipais, estaduais e distrital. Podem participar escolas públicas de todas as etapas da educação básica. Desde 2023, o governo trabalha para ampliar o número de vagas na educação integral. Nos 2 últimos anos, o Ministério da Educação investiu R$4 bilhões no programa Escola em Tempo Integral. Os investimentos já mostram resultados. Segundo o Censo Escolar 2024, em todas as etapas da educação básica, houve ampliação da oferta de matrículas em tempo integral. No ciclo 2023-2024, foram ofertadas 965 mil matrículas no país. Reportagem Luana Karen. Mais de 65 bilhões de reais oriundos do novo PAC vão ser investidos na Bahia até o fim de 2026. Desse total, quase 33 bilhões de reais já foram aplicados. Após 2026, estão previstos investimentos de aproximadamente 40 bilhões de reais no estado. Até dezembro de 2024, o novo PAC executou 711 bilhões de reais em todo o Brasil. Até o fim de 2026, está previsto um aporte financeiro de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. O programa prevê ainda a destinação de 500 bilhões de reais para investimentos após 2026. A carteira do novo PAC conta com mais de 23 mil empreendimentos. Desse universo, 47% estão na modalidade Novo PAC Seleções, com ações de responsabilidade de estados e municípios. Os dados estão disponíveis no site gov.br/novopac.
A sistematização dos investimentos tem o objetivo de universalizar o saneamento básico, a inclusão digital, o acesso ampliado à saúde e à educação, além de promover melhorias na infraestrutura de rodovias federais, portos e aeroportos. As ofertas de moradia digna, segurança hídrica e geração de energia também estão na pauta do programa. Quem faltou aos 2 dias de prova do Enem 2024 e deseja fazer o exame de 2025 sem pagar a taxa de inscrição, precisa justificar a ausência. O prazo para envio da documentação vai até o dia 25 de abril e deve ser feito pela página do participante com login do gov.br. A ausência só será aceita se o motivo estiver previsto no edital, como emergências médicas, luto, acidentes, casamento, entre outros. Além da justificativa, a mesma página também reúne o pedido de isenção da taxa. Entre os públicos que têm direito à gratuidade estão estudantes da rede pública no 3º ano do ensino médio, ex-alunos de escola pública ou bolsistas integrais e pessoas inscritas no CadÚnico. O resultado das solicitações será divulgado no dia 12 de maio. Quem tiver o pedido negado poderá entrar com recurso entre os dias 12 e 16 de maio. O Enem é a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas no Brasil, além de permitir o acesso a programas como SISU, ProUni e FIES. As notas também são aceitas por universidades portuguesas conveniadas com o INEP. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Os estudantes que recebem um incentivo financeiro do programa Pé de Meia do Ministério da Educação, o MEC, podem ganhar até R$ 9.200 ao longo do ensino médio. O valor é depositado em conta pela Caixa Econômica e inclui parcelas mensais de R$ 200 por matrícula e frequência, R$ 1.000 por ano concluído com a aprovação e mais R$ 200 extras para quem participar dos 2 dias do Enem no 3º ano. Mas como usar esse dinheiro? Segundo recomendação do MEC, o primeiro passo é listar os objetivos pessoais e separá-los em curto, médio e longo prazo. Depois, os estudantes devem anotar os gastos semanais e manter o controle financeiro. O MEC vai disponibilizar no seu canal do YouTube uma série com 10 vídeos com orientações práticas sobre como organizar e planejar o uso das parcelas do programa. Segundo o Ministério, a iniciativa é um esforço da pasta para apoiar os jovens brasileiros a se planejarem por meio da educação financeira. Criado pela Lei 14.818 de 2024, o Pé de Meia tem como objetivo garantir a permanência dos alunos no ensino médio e reduzir as desigualdades sociais com apoio de estados, municípios e do Distrito Federal na identificação dos beneficiários. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O Ministério da Educação abriu o prazo de adesão ao programa Escola que Protege, o PROEP. De acordo com a pasta, o objetivo é combater a violência nas escolas e promover um ambiente seguro, respeitoso e inclusivo em todo o país. As redes de ensino podem aderir ao PROEP até o dia 9 de maio, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o SIMEC. Para participar, os governos locais devem nomear equipes responsáveis e elaborar seus planos de ação. A adesão é voluntária, mas, segundo o Ministério, é essencial para que as ações cheguem a cada canto do país, de forma integrada com a realidade de cada rede de ensino. O PROEP faz parte de uma estratégia nacional que valoriza a diversidade, a cultura de paz e a reconstrução da comunidade escolar em casos de violência extrema. Mais informações estão disponíveis no site gov.br/MEC. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. A inflação desacelerou para todas as faixas de renda no mês de março. O dado é do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado nesta quarta-feira. Os dados apontam que a maior queda foi para as famílias de renda muito baixa. Em fevereiro, a inflação para esse grupo foi de 1,59%. Em março, caiu para 0,56%.
Para as famílias de renda mais alta, o índice também caiu, de 0,9% para 0,6%. Segundo o IPEA, o alívio para as classes de menor renda veio principalmente da conta de luz, que subiu muito menos do que em fevereiro. Também ajudaram os preços menores no transporte público, como ônibus e metrô. Já para quem tem renda mais alta, o alívio veio do setor de educação. Isso porque em março já não houve impacto dos reajustes escolares feitos em fevereiro. No acumulado de 12 meses, a menor inflação foi para a faixa de renda muito baixa, com 5,24%. A taxa mais elevada foi para os de renda alta, com 5,61%. Entre os alimentos, alguns itens da cesta básica caíram de preço, como arroz, feijão preto, carnes e óleo de soja. Mas outros subiram, como ovos, leite, café e tomate. Mais detalhes estão disponíveis no site ipea.gov.br. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma nova medida provisória que cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios. O objetivo, segundo o governo, é viabilizar reavaliações e revisões de benefícios previdenciários e assistenciais. Segundo o governo, o programa foca em processos com prazo de análise superior a 45 dias, ações judiciais e avaliações sociais do benefício de prestação continuada, o BPC. A MP prevê um pagamento de bônus por produtividade de R$ 68,00 para servidores do INSS e R$ 75,00 para peritos médicos federais, por processo ou perícia concluídos, além das atividades normais. No caso das perícias, o bônus será pago quando forem feitas fora do expediente ou aos fins de semana, em locais com falta de atendimento ou com prazos de agendamento acima de 30 dias. A bonificação só será paga a quem cumprir metas de desempenho e não será válida para grevistas ou servidores compensando horas. A vigência da medida é de 12 meses, prorrogáveis por mais 12, dependendo da aprovação do Congresso. O custo exato da ação ainda não foi divulgado e os pagamentos vão depender da autorização orçamentária. A regulamentação sobre metas e prioridades será definida por portaria conjunta da Casa Civil e dos Ministérios da Previdência e da Gestão. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Mais de 90 bilhões de reais oriundos do novo parque vão ser investidos em Minas Gerais até o fim de 2026. Desse total, mais de 54 bilhões de reais já foram aplicados. Após 2026, estão previstos investimentos superiores a 44 bilhões de reais no estado. Até dezembro de 2024, o novo parque executou 711 bilhões de reais em todo o Brasil. Até o fim de 2026, está previsto um aporte financeiro de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. O programa prevê ainda a destinação de 500 bilhões de reais para investimentos após 2026. A carteira do novo parque conta com mais de 23 mil empreendimentos. Desse universo, 47% estão na modalidade Novo PAC Seleções, com ações de responsabilidade de estados e municípios. Os dados estão disponíveis no site gov.br/novopac. A sistematização dos investimentos tem o objetivo de universalizar o saneamento básico, a inclusão digital, o acesso ampliado à saúde e à educação, além de promover melhorias na infraestrutura de rodovias federais, portos e aeroportos. As ofertas de moradia digna, segurança hídrica e geração de energia também estão na pauta do programa. Mais de 30 bilhões de reais oriundos do novo PAC vão ser investidos no Pará até o fim de 2026. Desse total, um valor superior a 12 bilhões de reais já foi aplicado. Após 2026, estão previstos investimentos de aproximadamente 13 bilhões de reais no estado. Até dezembro de 2024, o novo PAC executou 711 bilhões de reais em todo o Brasil. Até o fim de 2026, está previsto um aporte financeiro de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. O programa prevê ainda a destinação de 500 bilhões de reais para investimentos após 2026. A carteira do novo PAC conta com mais de 23 mil empreendimentos. Desse universo, 47% estão na modalidade Novo PAC Seleções, com ações de responsabilidade de estados e municípios.
Os dados estão disponíveis no site gov.br/novopac. A sistematização dos investimentos tem o objetivo de universalizar o saneamento básico, a inclusão digital, o acesso ampliado à saúde e à educação, além de promover melhorias na infraestrutura de rodovias federais, portos e aeroportos. As ofertas de moradia digna, segurança hídrica e geração de energia também estão na pauta do programa. O Ministério da Educação, MEC, lançará nesta quarta-feira, dia 16, em Brasília, o edital de chamamento público para a seleção de experiências inspiradoras de gestão e projetos pedagógicos de educação integral em tempo integral. A iniciativa integra o programa Escola em Tempo Integral, voltado à criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica. A cerimônia ocorrerá às 14 horas pelo horário de Brasília, no auditório do MEC, em Brasília. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do Ministério no YouTube. O edital é uma parceria com a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, representada pelo Grupo Territórios, Educação Integral e Cidadania. O objetivo da iniciativa é identificar, mapear e divulgar experiências inspiradoras de gestão pública e projetos pedagógicos de educação integral em tempo integral. As inscrições iniciam dia 17, nesta quinta-feira, e seguem até o dia 16 de maio, pelo site Educação Integral Experiências Inspiradoras. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Na 199ª reunião ordinária do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, realizada nesta quinta-feira, dia 15, foi aprovada a proposta do Ministério das Cidades que cria o programa Minha Casa Minha Vida Classe Média. A nova modalidade é voltada para famílias com renda bruta de até 12 mil mensais, que atualmente não se enquadram nas faixas de habitação popular. O programa permitirá o financiamento de imóveis novos ou usados, com valor de até R$ 500 mil, com taxa de juros nominal de 10% ao ano. A expectativa é beneficiar cerca de 120 mil famílias ainda em 2025. O objetivo é ampliar o acesso à casa própria para mais pessoas. Os recursos destinados a essa faixa de renda virão da transferência de R$ 15 bilhões, atualmente alocados ao programa Carta de Crédito Individual, CCI. Os financiamentos serão divididos igualmente. 50% do valor será financiado pelo FGTS e os outros 50% virão das instituições financeiras habilitadas pelo agente operador do FGTS. A nova modalidade está prevista para ser lançada em maio. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. O governo federal destinou mais de 28 milhões de reais para a construção de 2 casas da mulher brasileira no estado do Rio de Janeiro, uma na capital, no bairro de São Cristóvão, e outra em Volta Redonda. O Ministério das Mulheres destacou que essas unidades são essenciais no combate à violência contra a mulher, oferecendo atendimento integrado e humanizado. As unidades fazem parte do programa Mulher Viver Sem Violência e oferecem serviços como apoio psicológico, jurídico, delegacia especializada, juizado, defensoria pública e cuidados infantis. A ação promove também a autonomia econômica das mulheres. Segundo o governo federal, atualmente as unidades em funcionamento realizam cerca de 1.500 atendimentos por mês. Acesse mais informações em gov.br/mulheres. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, disponibilizou nesta terça-feira, dia 15, os resultados dos recursos sobre a justificativa de ausência no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENSEJA. A justificativa por falta na edição anterior era obrigatória para as pessoas que pretendiam fazer o ENSEJA 2025 de forma gratuita. O exame é uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e médio. Os participantes que não justificaram a falta ou que tiveram a justificativa reprovada devem ressarcir o valor de R$ 40 ao INEP. A data para pagamento vai de 21 de abril a 7 de maio. O boleto de ressarcimento deve ser gerado unicamente por meio do sistema ENSEJA. O prazo para inscrição no ENSEJA 2025 também vai de 21 de abril a 7 de maio.
Os interessados devem se inscrever e realizar os demais procedimentos, como solicitações de atendimento especializado, somente por meio do sistema Enseja. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou um alerta sobre o risco de crescimento anormal de pelos em bebês expostos ao contato com minoxidil. A agência solicitou aos detentores do registro desses medicamentos que incluam nas bulas o risco de hipertricose em bebês após exposição acidental. Profissionais de saúde devem orientar os pacientes a evitar que crianças tenham contato com as áreas onde o medicamento foi aplicado. Pacientes que utilizam minoxidil e têm contato frequente com crianças devem procurar um médico caso percebam um crescimento excessivo de pelos no corpo dos bebês. Em eventos adversos, o cidadão deve notificar o sistema Vigimed por meio de um formulário eletrônico disponível no site gov.br/Anvisa. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Planejamento em Pauta. Notícias do orçamento público para o cidadão. Uma parceria entre o Ministério do Planejamento e Orçamento e a Rede Nacional de Rádio. Professores, servidores públicos, estudantes, empresárias, aposentadas, pessoas diferentes, histórias distintas, mas algo em comum. Todos têm uma ideia clara sobre o Brasil que desejam viver até 2050. O Brasil que queremos é um Brasil de conquista. Um Brasil mais igual, mais justo. Um país que a gente tenha o prazer de ser brasileiro. Esse é o ponto de partida da Estratégia Brasil 2050, um plano de Estado que está sendo construído de maneira colaborativa pelo Ministério do Planejamento e Orçamento e os brasileiros. Um plano de longo prazo que vai orientar as grandes decisões nacionais nos próximos 25 anos. E não dá para imaginar o futuro do Brasil sem ouvir quem faz o país acontecer. Eu sou Antônia Gomes de Oliveira, sou aposentada. Sou Cristiane Valadares, atuo como coordenadora pedagógica em uma escola estadual. Valdênia Aguiar Ramos, sou dirigente sindical. Uma série de encontros está sendo realizada em várias regiões do país. Já foram feitas 7 reuniões no Nordeste, Sudeste e outras virão até junho. A ideia é poderosa: construir um plano de futuro que tenha de verdade a cara e a voz do Brasil. Vozes de diversos futuros possíveis. E um Brasil em comum, mais justo, mais estável, mais preparado. Mas o caminho até lá exige enfrentar gargalos que não são novos: desigualdade, baixa produtividade, exclusão social, falta de investimentos em tecnologia e inovação. Para Virgínia de Ângeles, secretária nacional de Planejamento, o futuro do país deve estar na base das decisões que moldam o hoje. Pensar no longo prazo não é prever futuros, isso é impossível, é antecipar possibilidades. E o que a gente busca construir com esse planejamento são cenários possíveis, considerando essas grandes tendências que a gente tem e as grandes incertezas também que se anunciam. Um país só avança quando os trabalhadores participam do debate. E isso, diz o sindicalista Valdênio, não pode ficar só no discurso. Eu não acredito que esse processo de evolução, os trabalhadores não estejam inseridos dentro do debate, da sustentabilidade, da evolução, do crescimento. O Brasil é um país grande, um país em crescimento que merece respeito. E quem já viu muita coisa nesta vida, como o caso da dona Antônia, sabe: sem decisão política, os sonhos ficam no papel. E quando a gente quer e a gente se reúne, se une para tal coisa, a gente consegue. Olha, é difícil a gente enumerar, porque são muitos, né, as dificuldades, mas eu acho que nós, só em querermos, já é uma grande coisa, né? E tendo os nossos governantes que estão querendo fazer alguma coisa, eu acho que é por aí. Vitória, Belo Horizonte, São Paulo, João Pessoa, Olinda, Fortaleza e Salvador já entraram na roda de conversa sobre o Brasil do futuro. Para a secretária nacional de Planejamento, pensar o futuro é, antes de tudo, começar a transformar o presente. Pensar no hoje
exige que a gente tenha sempre esse horizonte de futuro na mesa de decisão. Porque cada real que é investido hoje, cada alocação que é feita hoje, ela se reflete na construção que nós queremos fazer. Como afirmou Virginia de Ângeles, construir o Brasil de 2050 é um exercício de comunhão, de juntar vozes, ideias e vontades em torno de um sonho. Os homens, eles não se transformam por si sós, eles só se transformam em comunhão. E o que a gente busca aqui com a construção da Estratégia Brasil 2050 é fazer essa comunhão, uma comunhão de esforços, uma união, para que a gente possa, de fato, avançar na direção de um país mais desenvolvido, né, nesse país do futuro, com o que a gente sonha. Os diálogos participativos continuarão até junho em diversas capitais e as contribuições serão consolidadas na Estratégia Brasil 2050, que tem conclusão prevista para este primeiro semestre. Os próximos encontros já têm data marcada: Rio Grande do Sul, no dia 24 de abril, Brasília, no dia 29, Mato Grosso do Sul, no dia 9 de maio e Pará, no dia 30 de maio. E você? Já disse qual é o seu sonho de país? Acesse brasilparticipativo.presidencia.gov.br e faça parte da Estratégia Brasil 2050. Você acabou de ouvir o Planejamento em Pauta, parceria entre o Ministério do Planejamento e Orçamento e a Rede Nacional de Rádio. Você está ouvindo Brasil a todo vapor. Começa agora Brasil a todo vapor, uma produção da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, sobre a iniciativa do governo federal que está impulsionando a produtividade das empresas brasileiras, o programa Brasil Mais Produtivo. Atenção! Depois de visitarem em 2024 10 capitais em todo o país, entre elas Fortaleza, Belo Horizonte, Belém, Rio Branco e Goiânia, os roadshows do Brasil Mais Produtivo voltam a circular muito em breve pelos estados para ampliar o engajamento de micro, pequenas e médias empresas industriais ao programa. A edição 2025 dos Roadshows tem início no mês que vem, maio, com uma programação que inclui as capitais não visitadas no ano passado: João Pessoa, Vitória, Porto Alegre, Teresina, Cuiabá, Rio de Janeiro, Salvador, Natal, Campo Grande, Manaus e São Luís. Organizados pelo SEBRAE e pelo SENAI e realizados em parceria com a ABDI, o BNDES, a FINEP e a Embrapi, como em 2024, os roadshows vão oferecer aos empreendedores, associações de classe, sindicatos e arranjos produtivos locais não apenas informações sobre como aderir ao Brasil Mais Produtivo, mas também sobre como acessar as oportunidades de consultorias oferecidas por ele. O gerente de negócios de inovação e tecnologia do Senai Nacional, Flávio Marinho, destaca a importância de um empresário aderir ao programa para ganhar produtividade, eficiência energética e transformação digital em seus negócios. Você conhece o Brasil Mais Produtivo? Venha participar do roadshow do programa para conhecer a história de sucesso e os resultados alcançados. É muito importante que as micro, pequenas e médias indústrias conheçam o programa e as opções de consultorias e cursos que promovem o aumento dos ganhos de produtividade, eficiência energética e a transformação digital do seu negócio. Visite nossa plataforma e garanta já a sua vaga no programa. Fique de olho! A lista com as datas e os locais dos eventos será divulgada em breve. Acesse a página do programa na internet, inscreva-se e não perca essa oportunidade de conhecer de perto as soluções que podem transformar a sua empresa. Anote o endereço: brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O governo Lula tem consolidado a cada dia a posição do Brasil como país líder da descarbonização nos transportes e na mobilidade urbana. Nesta terça-feira, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul,
o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, inaugurou uma nova unidade de produção de combustível renovável. O combustível B8-BEVAN é feito a partir da mesma matéria-prima do biodiesel, óleo de soja, gorduras animais e óleo de cozinha. É capaz de substituir por completo o diesel em motores convencionais e consegue reduzir 99% da emissão de gases causadores do efeito estufa que seriam despejados na atmosfera. Comemorando a inauguração da nova usina, Silveira falou sobre a Lei do Combustível do Futuro, sancionada no passado pelo presidente Lula. Para o ministro, são ações que trouxeram mais confiança e segurança para agricultores e produtores seguirem apostando no crescimento da produção. O ministro salientou os 260 bilhões de reais que serão investidos até 2037, com expansão da safra, novas refinarias e novas plantas de pesquisa e desenvolvimento. A fábrica hoje que se instala aqui é resultado do combustível do futuro, um projeto aprovado historicamente no nosso governo, aprovado que aumentou a participação do etanol, permite até 35, nós vamos apresentar o E30 esse ano, os estudos já estão prontos. O biodiesel aumentou, o aumento da participação do biodiesel de B15 para B25, criando uma nova indústria, combustível sustentável de aviação, para descarbonizar a matriz do setor aéreo, tudo isso robustecendo a nossa economia de encontro com a nossa vocação, cuidando do espírito que foi lançada a política do biodiesel pelo presidente Lula no seu primeiro mandato, que é da agricultura familiar, mas também robustecendo o agronegócio nacional, ou seja, governando para todos, para poder construir, como eu disse, um país desenvolvido, sustentável e principalmente mais justo. Nesse mesmo dia, Alexandre Silveira também deu início às obras da primeira planta de etanol de trigo no Brasil. A nova unidade de produção deve gerar aproximadamente 2.000 empregos, com um investimento total de 1 bilhão e 100 milhões de reais, dos quais 730 milhões serão financiados pelo BNDES. O Ministério de Minas e Energia participou na manhã desta segunda-feira em São Paulo do seminário A Lei Combustível do Futuro e as Perspectivas para os Biocombustíveis no Brasil. O evento foi promovido pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, com apoio da Fundação Getúlio Vargas. Foram debatidos os desafios e oportunidades dos biocombustíveis em setores estratégicos como transporte terrestre, marítimo e aéreo. Representando o ministro Alexandre Silveira, o diretor do Departamento de Biocombustíveis do MME, Marlon Arraes, destacou o papel dos biocombustíveis como eixo estruturante da transição energética brasileira. O MME também participou do evento Biometano, Oportunidades e Desafios para os Resíduos Sólidos Urbanos, promovido pela Frente Parlamentar da Economia Verde, em parceria com a Biogás e a Abrema. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Minuto Ciência. Proteger e preservar plantas nativas e endêmicas do semiárido, inclusive as que estão ameaçadas de extinção. Estes têm sido os focos de um trabalho desenvolvido pelo Instituto Nacional do Semiárido, unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O Laboratório de Cultivo In Vitro do INSA tem criado protocolos eficientes através da propagação de plantas, utilizando técnicas biotecnológicas que visam a cultura de células e tecidos vegetais ou plantas inteiras em ambiente e condições controladas. De acordo com a bióloga responsável pelo estudo, Luane Portela, o método de cultivo in vitro permite que as plantas cresçam dentro de frascos fechados e livres de fungos e bactérias que causam doenças. Esses frascos possuem um substrato nutricional e são cultivados em uma sala de crescimento que tem a temperatura cuidadosamente controlada. Dessa forma,
a técnica permite que o produtor crie as condições ideais para a propagação em larga escala, também conhecida como micropropagação, para cada espécie vegetal de interesse. Com a experiência no cultivo in vitro de plantas ameaçadas de extinção, Luane Portela conta que observou resultados promissores. Eu tenho experiência com cultivo in vitro de diversas plantas ameaçadas, como os cactos, orquídeas e sempre-vivas. Atualmente, a minha pesquisa dá uma ênfase nos melocactos, que são cactos raros do semiárido conhecidos como cabeça de frágil ou coroa de frágil. No geral, essas espécies apresentam excelentes respostas ao meio de cultura enriquecido com bioinsumos, especialmente extratos de algas. A gente principalmente observa o aumento da taxa de germinação, um crescimento mais rápido e um melhor desenvolvimento das raízes também. Os próximos passos envolvem revisar os protocolos de asepsia e esterilização, além de adaptar as condições ambientais, buscando reduzir a dependência de equipamentos e infraestruturas complexas. Isso tornará a técnica mais acessível para os produtores da região. Para conhecer outros detalhes da pesquisa, acesse o www.gov.br/MCTI. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Minuto Ciência. Proteger e preservar plantas nativas e endêmicas do semiárido, inclusive as que estão ameaçadas de extinção. Estes têm sido os focos de um trabalho desenvolvido pelo Instituto Nacional do Semiárido, unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O Laboratório de Cultivo in Vitro do INSA tem criado protocolos eficientes através da propagação de plantas, utilizando técnicas biotecnológicas que visam a cultura de células e tecidos vegetais ou plantas inteiras em ambiente e condições controladas. De acordo com a bióloga responsável pelo estudo, Luane Portela, o método de cultivo in vitro permite que as plantas cresçam dentro de frascos fechados e livres de fungos e bactérias que causam doenças. Esses frascos possuem um substrato nutricional e são cultivados em uma sala de crescimento que tem a temperatura cuidadosamente controlada. Dessa forma, a técnica permite que o produtor crie as condições ideais para a propagação em larga escala, também conhecida como micropropagação, para cada espécie vegetal de interesse. Com a experiência no cultivo in vitro de plantas ameaçadas de extinção, Luane Portela conta que observou resultados promissores. Eu tenho experiência com cultivo in vitro de diversas plantas ameaçadas, como os cactos, orquídeas e sempre-vivas. Atualmente, a minha pesquisa dá uma ênfase nos melocactos, que são cactos raros do semiárido conhecidos como cabeça de frágil ou coroa de frágil. No geral, essas espécies apresentam excelentes respostas ao meio de cultura enriquecido com bioinsumos, especialmente extratos de algas. A gente principalmente observa o aumento da taxa de germinação, um crescimento mais rápido e um melhor desenvolvimento das raízes também. Os próximos passos envolvem revisar os protocolos de asepsia e esterilização, além de adaptar as condições ambientais, buscando reduzir a dependência de equipamentos e infraestruturas complexas. Isso tornará a técnica mais acessível para os produtores da região. Para conhecer outros detalhes da pesquisa, acesse o www.gov.br/MCTI. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Minuto Ciência. Proteger e preservar plantas nativas e endêmicas do semiárido, inclusive as que estão ameaçadas de extinção. Estes têm sido os focos de um trabalho desenvolvido pelo Instituto Nacional do Semiárido, unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O Laboratório de Cultivo in Vitro do INSA tem criado protocolos eficientes através da propagação de plantas, utilizando técnicas biotecnológicas que visam a cultura de células e tecidos vegetais ou plantas inteiras em ambiente e condições controladas. De acordo com a bióloga responsável pelo estudo, Luane Portela, o método de cultivo in vitro permite que as plantas cresçam dentro de frascos fechados e livres de fungos e bactérias que causam doenças. Esses frascos possuem um substrato nutricional e são cultivados em uma sala de crescimento que tem a temperatura cuidadosamente controlada. Dessa forma,
A técnica permite que o produtor crie as condições ideais para a propagação em larga escala, também conhecida como micropropagação, para cada espécie vegetal de interesse. Com a experiência no cultivo in vitro de plantas ameaçadas de extinção, Luane Portela conta que observou resultados promissores. Eu tenho experiência com cultivo in vitro de diversas plantas ameaçadas, como os cactos, orquídeas e sempre-vivas. Atualmente, a minha pesquisa dá uma ênfase nos melocactos, que são cactos raros do semiárido, conhecidos como cabeça de frágil ou coroa de frágil. No geral, essas espécies apresentam excelentes respostas ao meio de cultura enriquecido com bioinsumos, especialmente extratos de algas. A gente principalmente observa o aumento da taxa de germinação, um crescimento mais rápido e um melhor desenvolvimento das raízes também. Os próximos passos envolvem revisar os protocolos de asepsia e esterilização, além de adaptar as condições ambientais, buscando reduzir a dependência de equipamentos e infraestruturas complexas. Isso tornará a técnica mais acessível para os produtores da região. Para conhecer outros detalhes da pesquisa, acesse o www.gov.br/MCTI. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Agência BNDES de Notícias. Duas pequenas empresas com soluções para a área de saúde foram as grandes vencedoras da terceira edição do BNDES Garagem. O programa é uma iniciativa do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com o objetivo de desenvolver micro e pequenas empresas de base tecnológica que tenham soluções inovadoras para gerar impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. A cerimônia de premiação foi realizada nesta terça-feira 15, durante o evento de encerramento do ciclo 2024 do programa. Na ocasião, as 10 empresas finalistas da edição apresentaram seus negócios a investidores e especialistas, concorrendo a prêmios que totalizam R$ 720 mil. A vencedora na categoria Criação foi a Orbe, do Rio Grande do Norte, que apresentou soluções de neurotecnologia para ajudar a aliviar a dor e recuperar o controle motor de pacientes que perderam movimentos. Na categoria Tração, a vencedora foi a WeCare, de São Paulo, que combina a biodiversidade brasileira com a biotecnologia para desenvolver produtos que reduzem lesões de pele e mucosa causadas pelo tratamento contra o câncer. A fundadora da WeCare, Cristiane Bertolami, destacou a importância do prêmio para a empresa. Nossa, é muito emocionante, porque todas as empresas que participaram são muito boas, soluções muito impactantes. Então, assim, é uma honra receber esse primeiro lugar e ser reconhecida pelo BNDES, por todos os jurados. E a gente está muito, muito feliz e com vontade de impactar mais e mais e mais pessoas. Esta edição do BNDES Garagem recebeu 1.840 inscrições de todos os estados do Brasil. Desse total, 100 empresas participaram da jornada de aceleração e 50 avançaram para a segunda fase. Elas tiveram 112 horas de mentorias e quase 400 horas de acompanhamento individual, resultando em mais de 600 conexões entre clientes, parceiros, investidores e mentores. Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br. O Ministério das Comunicações autorizou a retransmissão de sinais de rádio para mais 2 cidades no Maranhão. A Rádio Cidade São Luís foi autorizada a retransmitir nos municípios de Vitorino Freire e Zé Doca. As autorizações foram concedidas por meio do Serviço de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal, RTR, para levar mais informação, cultura e lazer aos moradores dessas cidades. O serviço é destinado a retransmitir de forma simultânea os sinais de emissora de rádio Sonora FM das capitais para os municípios do mesmo estado. A Amazônia Legal abrange os estados do Acre e Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins e o Maranhão. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso Nacional proposta de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, para 2026.
O texto prevê salário mínimo de R$ 1.630, com ganho real de 2,5%. A correção no valor vai ser feita por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. O projeto de lei foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Além de traçar regras para despesas dos poderes executivo, legislativo e judiciário, a LDO organiza o repasse de verbas da União para estados, municípios e entidades privadas. O projeto deve ser devolvido pelo Congresso para sanção presidencial até o dia 17 de julho. Na última quinta-feira, dia 10, o presidente Lula sancionou a Lei Orçamentária da União, a LOA, para 2025. O salário mínimo de R$ 1.518 representa um aumento real de 2,5%. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que regulamenta o programa Mobilidade Verde e Inovação, MOVER, lançado em 2024. A medida define parâmetros de eficiência energética, reciclabilidade e segurança para veículos comercializados no Brasil a partir de junho de 2025. Entre os principais pontos do decreto está a definição de metas progressivas de redução no consumo de energia e nas emissões de CO2 em veículos leves e pesados. A meta é reduzir em até 50% as emissões de carbono até 2030, em relação a 2011. Além disso, a partir de 2027, os veículos deverão conter até 85% de materiais reutilizáveis ou recicláveis, com metas ainda maiores para novos projetos. De acordo com o governo, o uso de sucatas veiculares vai ser incentivado. Pelo decreto, devem ser adotadas tecnologias como frenagem automática de emergência, controle de estabilidade e monitoramento de fadiga, com metas de 100% de atendimento até 2027. E as montadoras devem apresentar relatórios auditados sobre o cumprimento das metas. Segundo o governo, o não cumprimento pode gerar multas ou cancelamento de registros. O decreto integra a Nova Indústria Brasil e estimula a modernização do setor automotivo, que já anunciou 130 bilhões de reais em investimentos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. A Controladoria Geral da União, CGU, apresentou nesta terça-feira, dia 15, a Agenda 2025 do programa CGU Presente e a lista de municípios sorteados para avaliação do programa Pé de Meia. No total, 66 cidades, incluindo todas as capitais, terão a presença de integrantes da CGU para aperfeiçoar a política ouvindo a sociedade e gestores. O CGU Presente é um programa estratégico da CGU que contempla avaliações em âmbito nacional focado na qualidade da execução de políticas com impacto direto e perceptível para os cidadãos. A iniciativa tem a finalidade de realizar avaliações colaborativas de políticas federais em execução nos municípios brasileiros. Durante a cerimônia, foram sorteados os 39 municípios para receberem a presença das equipes da CGU na avaliação do Pé de Meia. Em todo o país, são mais de 4 milhões de estudantes beneficiados pelo incentivo financeiro educacional que contempla estudantes do ensino médio público inscritos no CadÚnico. São 13 estados com 2 municípios sorteados e outros 13 com um município. Todas as capitais serão fiscalizadas, o que totaliza 66 cidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.